Vocês viram a parte 1, né? O Carlos tem o transtorno de personalidade borderline e a gente vai conversar sobre outras coisas que ele sente. E, Carlos, vou começar te perguntando. Eu conversei hoje mesmo com um rapaz que tem esquizofrenia, tá? Hum, Ele me falou sobre a questão da psicofobia, que eu acho muito importante a gente estar falando sempre, né? Quer dizer, essas pessoas que têm horror a qualquer pessoa que tenha alguma doença emocional, mental, algum transtorno, né? E a gente falou muito dessa falta de informação, realmente, uhum, né? Como é que você... gigante. Gigante mesmo, né? Como é que você sente isso dentro da própria família? E eu sei que você é praticamente casado, né? Você Aham. namora. Então, você casado, como é que você sente com os familiares da sua esposa, a sua própria família e as pessoas em geral? Como é que você sente essa psicofobia? Assim, eu acho que é uma coisa que deve ser começada a ser explicada da seguinte forma: um transtorno mental, ou muitos dos males da mente, ele não é visto como problema pela pessoa, ele é visto como problema para quem está de fora. Uhum, Tanto que, por exemplo, a síndrome de transtorno histriônico uhum. era conhecido como apenas existir em mulheres no começo. Exato, exato. Depois eles descobriram que não, tem homem histriônico também. E a mesma coisa o borderline, na É, verdade, até pouco tempo atrás, né, Carlos, se falava que a cada 3 mulheres, um era borderline. Hoje a gente sabe que é metade metade, né? então, Então, assim, eles tratam como se fosse o problema para quem está de fora. Então, assim, a ciência não está muito preocupada em estudar uma pessoa saudável para falar, uma pessoa saudável, como a mente dela funciona. Não, sim. a gente pega as que estão destoando e tenta encaixar na forminha para Uhum, empurrar no meio das outras. uhum. E é mais ou menos isso que a psicofobia tenta fazer. Ela vai tentar falar que é falta de Deus, que é falta de força de vontade. Isso é uma coisa extremamente irritante. Eu fico louca com essas afirmações, né? É, Como é que é para você, assim? Você já viveu isso na pele? Você sentiu realmente um muito. preconceito? Então, por ser borderline, eu tô muito mais ligado a sentimento do que um Uhum. homem normal. Sim, sim, Então, ou seja, eu sempre tive dificuldade para lidar com esses sentimentos, porque, querendo ou não, a nossa criação é machista. exatamente, E assim, eu exatamente. morando numa cidade do interior, é mais complicado ainda, porque é uma criação mais fechada. Eu imagino, sim. Então, assim, eu lembro quando era criança que morreu um peixinho meu. Tá. Eu tinha uns 5 aninhos, era o primeiro animal que eu tive. Assim, eu fiquei chorando uma semana. Uhum, uhum. O que, assim, na cabeça da minha mãe, era frescura. Tá, tá. E aí você já pequeno já recebe uma informação errônea, né? Quer dizer, que você não pode se expressar, que você não pode chorar, É, né? Quer dizer, já começa por aí, uhum, né? O que você falou do machismo é muito interessante. A gente ainda vive uma sociedade muito machista. E você sabe, Carlos, que às vezes eu tive alguns clientes que vinham no consultório e falavam: Eu só quero poder chorar, eu quero um espaço para poder chorar. Olha só homem não que pode chorar. coisa, porque homem não pode chorar, sabe? Lá fora eu não posso, eu sei que a mulher pode, né? Eles Uhum. falam, e eu quero um espaço onde seja permitido que eu chore. Que loucura, né? Espera aí que o cachorro clicou no mouse.
Mas é bem por aí, porque a criação machista, se você for ver, ela é um tiro no pé do homem. Sim, Porque, por exemplo, quem mais sofre com isso é o homem, porque ele tem sentimentos. O borderline tem mais. Só que o homem normal também tem sentimentos e ele não pode lidar. Aí ele fica agressivo, aí ele vira alcoólatra. exatamente. Aliás, eu tenho um livro, Carlos, que chama Homens que Amam Demais, tá? E assim, eu quis justamente mostrar esse lado do sofrimento do homem, o homem que sofre por amor, né? E que não tem uma sociedade que apoie, não tem Não, um grupo, alguma coisa. Então, eu acho importante isso que você está falando. Realmente, o homem borderline vai sofrer mais, sim, por amor. Ele vai ser mais intenso, né? Tudo para ele, assim como a mulher borderline também, tudo vai ser mais intenso, né? Então, mas voltando um pouco, Carlos, a questão do preconceito. Então, você sente que foi por esse motivo, assim, por essa sociedade machista, que esse eu acho preconceito. que foi um pouco de tudo, porque assim, por exemplo, quando gostava de alguma menina, eu por ser borderline, eu não gostava, eu ficava apaixonado. Sim, sim. E isso era mal visto entre os outros do grupo. Uhum, Porque uhum. ele é homem e está apaixonado, ele é homem e tem amor. Que sinal de fraqueza, né? Sim, Para eles, é. e seria algo assim, na época que eles estavam competindo para ver quem ficava com mais menina no carnaval, eu estava querendo uma para passar o carnaval inteiro. Sim, sim. Deve ter sido complicado para você, né? Até você realmente conseguir lidar com todas essas informações opostas do que você sente, que é um excesso, né, de sentimento, com essas informações sociais, culturais, desse Aham. machismo todo, né? Porque, por exemplo, minha esposa fala que quando eu tentava me encaixar no meu grupo de amigos, eu era um mala sem alça. Uhum. Por quê? Porque eu falava de mulher, eu bebia mais, Tá. eu tinha comportamentos mais competitivos, Uhum. eu Claro, tinha sentimentos mais autoafirmativos. você queria a Por quê? Porque eu validação. estava no meio, assim, eu estava no meio da matilha, eu precisava agir como um lobo para me encaixar lá dentro. Uhum. Uhum. Porque Pra- na cabeça do borderline ele precisa ser aceito. Exatamente, ele precisa dessa validação, né? Então, assim, eu fazia de tudo para ser aceito por eles e acabava que ela não me aceitava tanto quando eu era assim. Uhum. Interessante isso que você está falando. Em relação, Carlos, à família dela, eles te aceitaram de cara, levou um tempo, te aceitam? Como é que é esse relacionamento? Assim, o pai dele eu acho que tem algumas ressalvas, mas assim, ele é bem tranquilo. Tá, que bom. Ele, assim, nunca me exigiu nada, nunca me cobrou nada, nunca nada. Muito pelo contrário, ele assim está disposto a ajudar no que for possível. Uhum. Então, por exemplo, teve uma época mais para trás que meu carro fundiu o motor, ele que montou o motor, que ele é mecânico, né? Ele que montou o motor por fora da oficina para ficar mais barato, assim, Tá, só para ajudar. legal, tá. Mas assim, eu percebo que a mãe dela ainda tem aquela criação bem mais machista, sabe? Sim, sim. Que tipo, o homem tem que bancar tudo e a Tá, mulher tem que ter o dinheiro só para ela gastar com futilidade. tá. Um, Impressionante como a ainda acaba gente tem mulheres machistas, né, Carlos? aham. É muito mesmo. Tá, então, e ela te dá umas espetadas nesse sentido, assim, olha, homem precisa trabalhar, precisa sustentar a mulher, como é que é? Ela chega a falar para você? Ah, ela já chegou a falar que, por exemplo,
a minha esposa, ela trabalha num ateliê, Tá. ela faz corset. Então, vira e mexe, tem que ir no correio para ela mandar encomenda. Quando eu estou com dinheiro, eu abasteço o carro. Quando eu não estou com dinheiro, ela abastece o carro. Sim. Porque, afinal de contas, vai levar ao correio a encomenda dela. Ela Uhum. usa o carro tanto quanto eu. Mesmo que ela não dirija, ela usa o mesmo tanto. Sim. A mãe Sim. dela acha um absurdo ela pagar combustível. Nossa. Por exemplo, eu sou fumante. Às vezes eu tô sem dinheiro, ela tá com dinheiro, ela compra cigarro para mim. Uhum. Ou seja, eu sei que eu posso contar com ela, que ela vai fazer isso por mim, assim como quando eu tiver com dinheiro a mais, eu vou Ela, comprar o chocolate para ela. exato, claro, claro. E é Porque assim que se assim, a constrói uma gente se relação adaptou. saudável. A mãe dela não aceita isso. Tá, tá. Complicado mesmo, né? Para Porque você. assim, na cabeça dela eu teria que sustentar tudo e ela gastar com creme para cabelo, creme para unha, etc. Sim, sim. Aquele pensamento do macho provedor e a mulher ficar no salão de cabeleireiro o dia inteiro, né? Que é a experiência que ela tem na casa dela. Tá, tá. Então, assim, por um lado, eu entendo isso que é o bom de ser borderline, você é empático. Se ela Uhum, admitir que o meu jeito funciona, sim, vai ser um choque de realidade para ela, com certeza. porque ela se sentiria um inútil. De falar, nossa, eu não faço nada, eu não trabalho, eu só dependo dos outros, enquanto minha filha está lá trabalhando junto, ela às vezes tem, ele às vezes tem, os dois vão se ajudando, vão se Sim, completando. sim. E ao mesmo tempo você sente isso na sua família? Quer dizer, esse preconceito Muito. tá. Me fala um pouquinho mais de quem? Da sua mãe, de primos, tios? Da onde vem? De alguns primos, de alguns tios, dos meus pais, E como é porque que assim, chega? Como é que chega? Eles falam que você é preguiçoso? O que que eles falam? por exemplo, tem um tio meu que ele é militar aposentado. Então ele já tem aquela cabeça militar. Então, assim, por exemplo, às vezes eu acendo o cigarro, ele você vai fumar maconha daqui a pouco aqui, não sei o quê. Tá, Tem tá. umas agressão gratuita dessa. Uhum. Ou do tipo, pede para mim fazer alguma coisa, aí eu vou fazer. Você não trabalha mesmo? Faz alguma coisa. Putz, tá. Na hora, você consegue segurar a impulsividade a hora que você escuta algo assim, ou é um Depende. gatilho para você? Assim, antes eu me importava mais. Tá. Depois que eu comecei com tratamento psiquiátrico, que eu tomo remédio, assim, se eu tô com o remédio em dia, eu faço uma piadinha ou nem falo nada e segue o jogo. Mas Uhum. quando eu tô sem remédio, é patada. Tá. É importante isso que você está falando, muito importante. Da parte da sua mãe, Carlos, que você disse que ela é histriônica, né? Como é Hum, que você sente? Você sente ela muito superficial com muito, você? Tá. Que é uma muito característica da superficial. histriônica, né? Sim. E ela é muito sedutora, ela tem esses traços todos, é uma pessoa muito. Ela é extremamente vaidosa. Tá, E tá. ela cobra de mim ser vaidoso. Hum, Só que o problema é, eu sou vaidoso, mas do meu jeito. uhum, Então, por exemplo, para mim, eu de barba fico melhor. tá. Então eu uso barba. Mas na Uhum. cabeça dela, homem bonito tem que estar sem barba.
E o que ela pensa se torna referência, né? Quer dizer, ela não Aham. consegue aceitar que você tem outro pensamento, né? Outro gosto. Tanto que ela já virou para minha esposa inúmeras vezes e falou: ai, fala para ele fazer a barba. Tá, Ele fica mais tá. bonito sem barba. Aí ela virou e falou: ah, ele faz a barba se ele quiser. A barba é dele. Exato, exato. Aí minha mãe falou: não, ele tem que ficar bonito para mim, ele tem que fazer a barba. Que coisa, que coisa. E aí eu fico imaginando esse Carlos pequeno, né? Que você mesmo disse que quando o peixinho morreu você chora. Eu fico imaginando essa criança sensível com uma mãe que tem como referência só ela mesma, né? Narcisista e me volta um pouco, me faz voltar um pouco no tempo, Carlos, e me fala um pouco mais desse Carlos criança. Como é que ele sentia a vida? Como é que ele via? Como é que era a relação dele com os amigos? Ele era sozinho, triste? Me fala um pouco desse Carlos criança. Então, começou que assim, quando eu era bem criança, em casa, eu só apanhava. Nossa, de Porque, pai e assim, mãe. de pai e mãe. Porque, assim, quando você chega numa criança normal e bate uma vez nela, ela geralmente pensa, não vou fazer de novo. Sim, Um borderline, você bate nele, ele pensa, eu vou te pegar depois. exatamente. Sim. Então, assim, chegou num ponto que eu, com 4, 5 aninhos, eu avançava para cima do meu pai de tanto que ele me batia. Tá. Que coisa. Então, assim, e era por bobeira. Coisa que Uhum. criança faz, tipo derrubar alguma coisa, não querer comer tal coisa. Uhum. Coisa normal de criança. Sim, sim. E aí, Aí, óbvio, é, quando pode eu falar. fui para a escola, o que eu fazia? Eu era agressivo com os outros. Uhum. Aí, qual foi a brilhante solução da coordenação da escola? Deixa ele ter lanche separado, ou seja, eles me isolaram do recreio todo. Meu Deus. Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio, 2, tendo lanche isolado. Que loucura! O que obviamente só fez aumentar em você essa sensação de rejeição e abandono que você já estava tendo dos seus pais, Isso. né? Uhum. Que loucura! Que loucura! Então, assim, chegou que assim, começou a fazer com muito esforço, levando uma psiquiatra, numa Tá, psicóloga, quer dizer. Só que ela era comportamental. tá, tá. Então, assim, ela só tratou coisa superficial. Aham, Então, assim, fez eu me desprender um pouco, que assim, eu conseguia ter um amigo, tá, mas tá. só um amigo. Uhum. Juntou também que eu era gordinho, gostava de rock Tá. e desenho japonês, ou seja, era alvo de bullying. Putz, é, tá. Aí começa, né? O inferno do bullying. Aí, o que aconteceu no bullying? Eu voltei a ficar agressivo. Uhum. Por quê? Porque eu falava, vamos dizer assim, para as tias e para as professoras, a própria diretoria da escola não dava moral para o que eu falava. Primeiro, porque eu era filho de professor, porque minha mãe dava aula lá. Ah, tá. Tem essa também. Segundo, porque eu me ofendia com o que falavam. Só que na Uhum. cabeça da coordenação não era para me ofender. Quando me falava de gordo, ignora. Ah, Aí o dia que eu co- chamei a diretora de gorda, aí a coisa ficou feia, chamaram meus pais. sim, Aí eu sim. falei, por que você não ignora?
Aham. E é Então, interessante, é isso que você está falando, Carlos. Explica um pouco para o pessoal entender que isso é muito interessante. O borderline tem esse mecanismo, às vezes, até de vingança, né? Quando uhum, algo acontece, isso é muito comum, gente. E às vezes fica como pensamentos intrusivos mesmo, essa vingança, né? muito, Daquele muito, muito. que é muito forte isso para vocês, né? Essa necessidade de justiça, né? Sim, porque assim, o borderline eu acho que ele é muito injustiçado. Porque assim, ele. Assim, você consegue perceber quando tem um borderline na turma, por quê? Ele é o estranho, ele é o excluído, Uhum. os outros tratam ele diferente. E assim, eu acho que até na natureza mesmo, porque, por exemplo, em tribo de macaco bonobo, o tratamento é diferente. Agora, em tribo de chimpanzé oriental, Uhum. ocidental, é outro. Sim, sim, verdade, verdade. Então, assim, o próprio grupo reconhece, mesmo que instintivamente, que é borderline, e trata diferente. Carlos, te fazer uma pergunta para ver o que que você acha. Hum, Tá tendo um fenômeno muito estranho. Eu que trabalho praticamente só com borderline, né? Atendo só o borderline, 95%. Eu tenho recebido algumas pessoas que estão me falando que gostam de ser borderline e que borderline é simplesmente um estilo de vida. E eu acho curioso isso, né? Quer dizer, eles estão procurando uma psicanalista que é para resolver questões ali de dor, de solidão, de rejeição, mas é como se fosse cool, como se fosse legal. Há um tempo atrás, eu cheguei a atender pessoas que falavam, eu quero ser borderline. Quando eu falava que não era, que o diagnóstico estava errado, as pessoas falaram, eu quero ser, porque eles são diferentes, eles têm um jeitão diferente. Então, olha, tem esse lado também, que é um pouco oposto ao que você está falando, de também tornar o borderline como se fosse uma tribo misteriosa, um pouco gótica, um pouco, né? Parece que existe, tem também uma admiração também, né? então, pelo que eu entendo, desde, sei lá, você pegar na Roma antiga, mitologia antiga, tudo que é mais assim, destoante, gera aquele amor e ódio. Uhum. Que é aquela coisa, o cara fica curioso para saber o que, que é, só que o cara não quer sair do padrão e menospreza aquilo. Exato, mas tem uma atração pelo diferente, né? Sim, tanto que assim, um primo meu que eu me dou bem e gosto bastante dele, ele simplesmente fala que eu sou excêntrico. Tá, olha só, Ficou só como excêntrico. interessante. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, depois que eu consegui, assim, em terapia, entender o que o borderline faz, Uhum. eu falei, meu psiquiatra falou, não adianta, você vai morrer com isso. Aí você sabe que eu acredito na cura, né? Mas aí é um outro papo para a É, gente ter depois, né? Deixa eu te perguntar, isso é importante, Carlos. Qual é a importância para você da psiquiatria, tá? Tendo borderline e se você está fazendo agora com algum tipo de terapia comportamental, psicanálise, como é que está essa questão para você? eu estou fazendo com medicamento e psicanálise, porque assim, Ai, que bom, psicanálise. Ah, que legal. o que o meu psiquiatra falou, que assim, a teoria dele é, você não vai se curar, você vai morrer com isso. Uhum. Então, assim, sua vida vai ser uma montanha russa. O que, que você faz? Você aprende a andar de montanha russa. Tá, tá. Vai ser mais complicado para você lidar com certas coisas,
vai ser mais difícil para você lidar com certas coisas, mas você vai tomar medicação, você vai ter com quem conversar, você vai ter seu espaço e você vai aprendendo a andar nessa montanha russa. Uhum, uhum. E Então, por exemplo, desculpa, pode falar. ele falou autoestima. O borderline ele é engraçado, porque assim, o borderline nunca tem autoestima alta. Sim, Ele sim. sempre se acha feio. E é extremamente crítico com a aparência própria. Uhum. Só que com a aparência do outro, não. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Que coisa, né? Aí ele falou, autoestima, você nunca vai ter. Ele falou, tem mulher que às vezes acorda, pode ser a baranga que for, ela vai se achar a última Coca-Cola do deserto. Sim, sim. E o borderline? Pode ser uma Marilyn Monroe, uma Angelina Jolie, vai se sentir feio. E se sente mesmo. E eu vou falar, e vocês, não sei por que isso é uma coincidência, mas vocês são tão bonitos, né? E é impressionante isso. Deixa eu te perguntar, que tem a ver com autoestima. Muitos borderlines têm uma imagem distorcida, né? Fisicamente mesmo, de se sentirem feios, mas realmente de sentir que partes do corpo podem ser maiores. E você Aham. já chegou a ter essa distorção dessa visão da sua própria imagem? Já referente à minha barriga, inúmeras vezes. Eu Tá. sempre acho que é maior do que realmente é. E você chegou a entrar em anorexia? Algum. Eu fiz bariátrica, Tá. deu uma resolvida. Uhum. Quer dizer, você tinha compulsão alimentar, o Eu transtorno. tinha. Tá. Só que assim, além da compulsão alimentar, porque assim, eu desenvolvi porque eu não conseguia lidar com os meus sentimentos. Sim, Porque sim. assim, como eu não podia lidar com meus sentimentos pela criação machista, etc, etc, o que eu fazia? Eu comia. Perfeito. Eu ficava Perfeito. puto, eu não podia descontar em ninguém, então eu comia. Eu Uhum. ficava triste, eu não podia descontar em ninguém, eu comia. Uhum. E juntou que, assim, se eu passar do lado do McDonald's, eu engordo 5 quilos. Eu não preciso nem pedir Tá. nada. Aham. Eu te entendo. Só pelo cheiro eu já engordo 2 quilos. É, Se eu cheirar um brigadeiro, né? Terrível isso. Com a bariátrica você perdeu quanto, Carlos? a bariátrica eu perdi 60 quilos. Uau! Uau! Agora Nossa. eu já recuperei um pouco, né? Tá. Você conseguiu se sentir feliz quando você perdeu esse peso? Quer dizer, você sentiu uma melhora na autoestima? Eu me senti mais vazio. Olha, você não é o primeiro borderline que eu conheço que fez a bariátrica e fala exatamente isso que você está falando. Eu estou me sentindo mais vazio e mais triste. Por que que você Porque acha? eu não sei, eu acho que por eu dar vazão a um lado mais superficial, Hum, eu me senti meio. Perdi uma parte da minha essência. entendi, entendi. Muito Eu acho. sensível isso. É interessante isso que você está falando. E muito sensível mesmo. É, Carlos, qual o papel da Desculpa, perdão. Qual o papel da psicanálise para você, o seu tratamento? Assim, ele me ajudou muito a lidar com os padrões borderline, que é, por exemplo, angústia de abandono, sentimento de Uhum, vazio, sentimento de culpa. uhum, E ele também me ajudou a entender as outras personalidades legal, e tá, entender como lidar com elas. Porque, assim, eu, antes eu achava que eu era normal. Eu tá, achava que todo mundo sentia a mesma coisa que eu. uhum, Só que meio na adolescência eu fui percebendo, eu falei, tem coisa diferente.
Sim, Mas eu sim. não sei o que que é. Aí depois, com muito esforço, teve um psicólogo meu que, assim, eu passei a vida inteira em um psicólogo. E, assim, ele abriu o tratamento comigo e falou, você tem personalidade limítrofe. Tá. Aí eu fui pesquisar, aí eu entendi, então sou só eu que sinto isso. Então é por isso que eu sinto isso. Então não é o normal. E é o que um pouco que a gente falou na nossa primeira conversa, eu acho que é importante sim o diagnóstico, né, Carlos? Porque tem terapeuta que não gosta de falar, que fala vou É, trabalhar a pessoa e não o diagnóstico, mas o diagnóstico está fazendo parte da pessoa ali, aí você né? vai virar para a pessoa e falar, toma esse remédio. Para quê? Não, toma esse remédio. Exato, exato. Ou vou começar a fazer uma terapia com você e trabalhar questões de rejeição sem você saber exatamente o porquê, né, que isso Uhum. acontece com você. Então eu acho que é muito importante. E você sai daquela sensação de solidão, de ET, de eu sou o único que sinto isso, né? Você consegue visualizar melhor, porque você visualizando, eu tô sentindo, por exemplo, sentimento de vazio. No Hum, borderline é crônico. sim. Eu tentava preencher esse vazio de toda forma possível, Inclusive com a comida, né? inclusive com a comida. Sim. Quais outras formas, Carlos? Droga, sexo, Tá, tá. assim, o abuso normal de borderline. Como é que é a ressaca moral? Me fala um pouco na sua experiência. A ressaca moral após essas tentativas aí de droga, excesso de sexo, comida, como é que é depois? Nossa, depois é complicado, porque, por exemplo, geralmente era no fim de semana. Tá, E no fim de semana você já pega um dinheiro a mais, vai sair, vai aproveitar, etc. E assim, chegava na segunda, eu não queria levantar da cama, eu queria morrer. sim, sim. Depois é muito forte, né? E aí chegava minha mãe e ficava, não, você tem que acordar, que você tem que fazer não sei o quê, que eu não quero vagabundo dentro de casa, não sei o quê. Ai, E eu naquele processo assim, eu levantar da cama, precisa de uma mesa branca. não tem como. É, que desespero, que desespero. Você conseguiu chegar a um ponto onde você percebe, você fala, eu não preciso disso para preencher Uhum, o meu vazio, quer dizer, isso só vai piorar, inclusive, o meu vazio? é. Na terapia, a mesma coisa que ele falou para autoestima, ele falou para o sentimento crônico de vazio. Ele falou, não vai passar. Você vai ter isso para sempre. Eu falei, se vai estar tá aí para sempre, eu não preciso ficar tentando fechar. Uhum. Eu vou aproveitar, eu vou curtir do jeito que eu gosto, mas eu não preciso de nenhum desespero para fechar esse buraco. Você sente, Carlos, você sente esse vazio todos os dias? Sempre. 24 Tá, horas. tá. Você é difícil assim, se acostumar, mas você vai entender, quer dizer, de certa forma você acha que você se acostuma a esse vazio, porque ele está o tempo todo com você? Sim. Tá. Tanto que, assim, esse meu vazio, ele tá meio ligado à agressividade. Uhum, Porque, uhum, assim, quanto mais eu quero preencher esse vazio, mais agressivo eu fico. É aham. aí que, por exemplo, comia mais, usava mais droga, tudo mais agressivo. Tá, tá. Então, assim, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer artes marciais, que me ajudou Legal, a legal. focar minha agressividade. Uhum, E, assim, teve um psiquiatra que
que eu fui, que ele me falou algo muito importante. Porque, assim, a ideia da minha mãe era acabar com a minha agressividade. Tá, E esse tá. psiquiatra falou, eu não vou acabar com a sua agressividade porque você precisa da sua agressividade. Uhum. É ela que te mantém vivo, é ela que mantém suas fronteiras limitadas. Sim, sim. É ela que delimita quem você é. Então, assim, você não pode extravasar essa agressividade nos outros? Não, não pode. Mas só que um pouco de agressividade você tem que ter para você lutar pelo que você quer. Uhum. O cachorro. Bomba. Gante, fica quietinho. Carlos, assim como o medo, assim como a raiva, né? É importante você ter isso. Uma coisa que eu sempre falo, né? A palavra narcisismo virou clichê, mas a gente precisa ter o narcisismo para criar vínculos com as outras pessoas, né? Sim. Então é importante tudo isso, mas a questão é que para você tudo vem muito forte, É. né? Qualquer sentimento Então, para muito forte. controlar é difícil. Sim. Por isso que, assim, do tratamento que eu faço, de medicamento, eu uso 2 antidepressivos, um mais pesado para manter o dia inteiro e um leve. Tá, Um tá. controlador de humor Uhum, e, no meu caso, Ritalina, porque o borderline é preguiçoso. uhum, uhum. Assim, uma das coisas que meu psiquiatra Mas falou que... você não tem o TDAH, é realmente para, quer dizer, o próprio quadro de borderline mesmo Aham. usa. Tá, tá. Porque, assim, o meu psiquiatra ele falou que dos pacientes que ele tem, o que ele percebeu? O borderline se torna muito mais inteligente porque ele tenta pensar de um jeito de fazer as coisas gastando menos energia possível. Uhum, Então, por exemplo, por isso que ele sofre demais para fazer certas coisas. Porque, por uhum. exemplo, vamos supor, ele tem uma tarefa simples para uma criança normal, por exemplo, você vai pegar e vai fazer tarefa. Ele vai sofrer horrores, né? Ele vai sofrer horrores pensando num Sim, jeito de fazer a tarefa de um jeito que não dê trabalho. exato. Sendo que seria muito mais fácil ele pegar e fazer a tarefa. Você sente o perfeccionismo em você que muitos borders têm, no Sim. sentido de, né, eu preciso tirar o 10 e se vier o 10 eu preciso do 11? Você sente um pouco isso? Não. Não porque, assim, minha autoestima sempre foi muito baixa. Porque, assim, contar uma Tá, história até meio maldosa. Eu, quando eu era pequeno, minha mãe, por diversão, assim, diversão, ela assume que foi diversão, ela fala, e tá. foi sem querer, mas foi por diversão. O que ela fez? Eu tava no meu quarto brincando, Muita culpa que vem, né, lá da é muita culpa, o infância. borderline se culpa por É, tudo. exatamente. Acho que a culpa é uma coisa muito importante a ser trabalhada, muito importante, né, Uhum. na terapia. E deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos, uma curiosidade. Quando você fazia esse sexo mais promíscuo, mais compulsivo, para preencher o vazio, você conseguia fazer esse sexo pelo sexo ou você tinha uma sensação do sexo num sentido de um toque, de um aconchego, de finalmente ter alguém? Como é que vinha para você? Então, para mim era um negócio complicado porque assim, para eu me encaixar no grupo que eu tava, eu tinha que fazer o sexo só pelo sexo, Ah, tá, que tá. era extremamente desprazeroso. Era uma Putz, obrigação. Era assim, praticamente um estupro, porque assim, eu tinha que nossa. ficar com a menina que eu não queria ficar só porque eu não posso negar fogo. E voltando ao machismo, né? Quer dizer, Exatamente. ai, que horror, que sensação horrível. Nossa.
Então, assim, o que eu fui descobrindo? Eu falei, eu não consigo fazer isso sem algum sentimento. Sim, sim. Assim, eu tenho que me sentir atraído pela pessoa, Uhum, seja intelectualmente, seja moralmente, assim, alguma uhum. coisa tem que me atrair. Porque, assim, senão, o que eu fazia? Eu tomava Viagra e boa. Que coisa! E você falou muito certo, praticamente um estupro, você mesmo se estuprando ali, né? Sim, o que já junta no borderline de se, assim, automutilar. Exatamente, exatamente. Então vejam, pessoal, a gente escuta isso muito da mulher borderline, né? Que ela diz que ela fica se estuprando, né? Para ter um contato, para ter muitas vezes uma sensação de intimidade. Olha o Carlos aqui falando como o processo com o homem também pode ser semelhante, como é igual, né? Muito legal isso que você está falando. Como é que é hoje em dia para você lidar com essa sociedade machista? Você ignora, você fala, olha, eu vou, quer dizer, eu nunca vou conseguir ter um grupo de amigos onde realmente eu me encaixe. Como é que fica isso para você? Como é que você lida hoje com essa sociedade tão machista? Ah, eu geralmente falo, eu não sou obrigado e vou embora. Ah, que bom, que bom. Porque, por exemplo, tinha amigo meu que tinha certos empregos que eles iam nas pescarias da firma. Tá. E assim, nessas pescarias, assim, é droga e prostituição adoidado. Nossa, E as tá. esposas acham que eles estão em casa trabalhando. Que coisa. E assim, fica aquele cara que, perto da esposa, ele é o bonzinho, o passivo. Mas quando ela sai da rodinha, ele fala dessas pescarias. Ai, que desagradável, né? Nossa. Aí, por exemplo, outro trabalhava em banco. Em casa, ele cozinhava, lavava a louça, fazia tudo, ela não, a esposa não fazia nada. Só que fora, ele ficava falando das estagiárias. Ai. Aí eu, assim, fui percebendo, eu falei, isso não é para mim. Uhum. Gente, tá vendo? Quando eu falo que o borderline é extremamente fiel, né? Fiz um vídeo aí que deu uma polêmica e porque realmente o que ele tá falando eu ouço todos os dias, né? O borderline, quando ele gosta, ele é fiel, né? A grande maioria, né? Então, é legal isso que você está falando, quer dizer, te incomodava esse cinismo, essa hipocrisia, né? Ah, é assim, eu achava algo do tipo, meu, por que ele tá se esforçando desse jeito para estar com uma pessoa, Sim, sim, sendo que ele quer tocar o terror? exatamente. Fica sozinho, né, Carlos? Fica sozinho e. Viu? Ah, que bonitinho. Ah, Eu tinha feito uma piscina no fundo de casa para ele, tá. aí choveu, alagou, ele saiu da piscina e passou debaixo do portão e foi embora. Mas assim, eu acho que ela eu sei que eu posso confiar de falar as coisas mais ridículas do mundo que ela não vai achar estranho. Isso é Ela vai muito. acolher, Exatamente. ela não vai julgar. Uhum, uhum. Muito legal. Olha, se você convencê-la, a gente faz a próxima com os dois juntos, tá? Eu acho que Uhum, vai ser bem legal, assim, bem interessante. E, Carlos, eu acho que deu para a gente falar, né? acho que sim. Bastante, mas assim, vamos fazer outras, né? Podemos fazer uma live Uhum. e eu gostei demais do que você falou hoje, achei assim tudo muito interessante, principalmente
essa diferença que você foi sentindo realmente em relação ao machismo versus ser borderline. Muito interessante isso, tudo que você colocou para a gente aqui, uma super aula mesmo, assim. Muito obrigada, tá? Assim, até na questão de heróis e etc. era diferente. Tá. Porque, por exemplo, enquanto todo mundo queria ser o Super-Homem, todo mundo queria ser o Batman, eu queria ser o Hulk. Olha, Um herói que já é problemático por natureza, com assim sim, dois lados, exato, uma, exato, uma incapacidade de lidar com o sentimento dele. Então, exatamente. assim, já tem uma catarse Uhum. desde o começo. Que interessante, que interessante. Você já se sentia, né? Já percebia isso. Uhum. Muito interessante. E eu vou te mandar meu livro que chama Borderline, A Cura é Possível. Quero que você leia os depoimentos, Ah, tá? tá, pode ficar. Você vai ver que bacana. Carlos, então, até a próxima, né? Até. Beijo para você e obrigada. Beijo, de nada. Tchau, tchau. Tchau.